Olá, amigos. Vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações preferenciais da Itaúsa e TSA4. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato para se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Basta você passar o cursor do seu mouse aqui na imagem, no canto inferior direito do seu vídeo, imagem inscreva-se. E na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente, lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado. E para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, recomendações de compra e venda, carteiras de ações, informações relevantes, tudo isso chegando no seu celular, no seu desktop, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Então, na análise especial, para quem aí já acompanha todas as análises especiais que eu gero, já sabe o que eu vou mencionar agora, que é o foco dela é avaliar o ativo em cima, usando a análise técnica, que é a minha especialização, e com o objetivo de olhar para o cenário como um todo, né? Desde o longo prazo, gráfico anual, quadrimestral, até descendo ali para um prazo menor, que seria, que eu vou até deixar já que está pronto aqui, mensal, que seria mensal, semanal, diário, além do gráfico anual e quadrimestral, enfim, do longo prazo até o curto prazo, falando sobre o papel. No gráfico anual, a gente pode ver facilmente que o ativo está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, enfim, dentro do movimento de subida no gráfico anual. Quando está dentro desse contexto, fica mais interessante para se buscar operações de compra através de correções, fundo ascendente no quadrimestral, no semanal, no mensal. Enfim, fica um ativo muito mais interessante para planejamento de compra até de prazo maior. No cenário gráfico é positivo nesse sentido. No gráfico quadrimestral, nós temos também um longo movimento de alta já, tendência de alta de longo prazo. E aqui, se a gente pegar os movimentos mais longos, depois dessa correção ascendente, né, eu visualizo isso aqui como uma correção ascendente, que para gerar um novo movimento um pouco maior para cima, sem ficar tocando direto na média móvel, por exemplo, que de 13 períodos. Observe que todo esse movimento anterior só houve um toque aqui para chegar nesse nível. Mas se eu pegar um que ficou sem tocar na média, o maior tempo foi esse aqui, de 15 candles, ou seja, 15 quadrimestres. Se a gente pegar esse aqui, ó, daqui para cá, nós já estamos no 11º, então ainda teria espaço para poder ter algo mais para cima, considerando aqui esse movimento anterior de alta. E se a gente pegar todo esse movimento aqui esticado para cima, que foi de 1998 até a faixa ali de 2000, finalzinho de 2006, a gente teve todo um movimento aqui de subida de 28 candles, de 28 quadrimestres. Enfim, estamos num processo positivo de tendência de alta que favorece muito mais as compras aí, através de fundo ascendente, gráfico mensal, gráfico semanal, nesse ativo, focando aí no longo prazo, é um ativo interessante. Indo para o gráfico mensal, nós temos aqui, nesse momento, apresentando uma alta de 2,28% no mês. Isso a gente está falando aqui, é o início do mês de setembro, dia 5 de setembro. Essa ação, dentro desse processo que ela está aqui, qual é a minha interpretação? A tendência de alta, faz um movimento de subida, que basicamente para aqui nessa região, e tudo isso aqui para trás, se traçar essa linha horizontal aqui de resistência, observe que está sendo respeitada, oscila acima, mas volta para baixo. Então, o patamar importante de resistência para o ativo nesse momento por volta dos 12,67, 12,59 a 12,67, região mais importante de resistência para Itaúsa nesse momento. Só que com a minha leitura aqui tivemos basicamente ali uns 7 meses de movimentação para cima, não que todos tenham sido de alta, e todo esse processo aqui é um processo mais de correção desse movimento de subida. Essa é a minha interpretação, na expectativa de se ter continuidade do movimento de alta da ITSA4, ou seja, de continuidade da tendência de alta. Pode ainda patinar um pouco mais aqui? Poderia, e depois gerar até uma sinalização de alta, mas considerando que aqui também a gente já tem ali uns 7 meses aqui andando de lado, está indo para o 8º mês, podemos ter um rompimento aqui para cima de tudo isso aqui. E aí eu vou descer as periodicidades agora semanal e diário para ver que a gente já está tendo alguns sinais relevantes nesse sentido que pode trazer realmente um movimento mais forte para cima para vir a romper a máxima histórica de R$ 13,11. Então, um cenário bem positivo aí no gráfico mensal, região importante, porque a gente está olhando para cima, para a tendência de alta. O que reverte essa tendência? O que reverteria para mim essa tendência seria a perda desse suporte aqui, desse fundo, localizado em
R$10,69. Só que observe que como essa região é importante, ó, bateu ali, é chamado pullback, né? Supera, volta a antiga resistência, faz o chamado pullback, volta ali para a resistência que foi rompida, que agora tende a funcionar como suporte, mudança de polaridade, funciona como suporte e está acima dessa região. Se o mercado volta para baixo desse nível aqui e passa a trabalhar abaixo dessa região, gerando sinalizações de baixa semanal, diário, abaixo dessa região ali por volta dos R$11,21, seria um sinal mais negativo para o ativo em termos de tendência, principalmente de curto a médio prazo, podendo até começar a trazer um sinal de enfraquecimento da tendência de alta de longo prazo. No gráfico semanal, temos o papel gerando nesta semana, que está aqui na quinta-feira, dia 5/9, gerando ali um fundo ascendente no gráfico semanal, ou seja, um fundo que gerou um movimento de baixa, parou aqui em cima de uma região que eu considero importante em termos de região de suporte. Essa região que aqui era um patamar de suporte, funciona suporte, suporte, resistência, resistência, volta aqui, fecha uma vez abaixo, já volta a fechar acima, suporte novamente, suporte novamente, suporte novamente, sinal de alta. Agora fez realmente um sinal de alta está fazendo um sinal de alta mais relevante. Desafio, e até seria interessante nessa semana, é fechar acima desse outro patamar aqui para trás, ó. Observe que essa região aqui na faixa ali por volta dos 12,50 passou a funcionar como patamar de suporte aqui, fechou abaixo, aí volta a fechar acima, só que permanece abaixo a partir dessa semana aqui e está tentando voltar para cima nesta semana, ou seja, é um teto intermediário para ação em termos de resistência. Quando falo teto, estou falando em termos de resistência, estou falando em resistência para Itaúsa. O que seria bom em termos de sinais por parte dos compradores? Fechar a semana acima dos 12,50 e melhor ainda acima da máxima desse grande candle de baixa, dos R$12,61. Isso confirmaria um sinal de fundo no semanal, muito mais favorável para se buscar a operação na ponta, comprador, inclusive de position trade, com um fechamento bem aí dessa semana. Sinalização boa de fundo nesse momento em TSA4 pelo gráfico semanal, focando aí no médio prazo, position trade, um dos papéis muito interessantes para se buscar essa entrada. Olha o gráfico diário, curto prazo, gerando o que? Pivô de alta. Só para mencionar aqui em relação as projeções, né? Pegar aqui projeção do gráfico semanal. Então, pegando aqui projeção de onde pode ir esse movimento novo de subida. Pegando a projeção alternada do Fibonacci, esse movimento aqui inteiro de subida até esse retorno aqui, retorno ali na correção em 11,65, a gente teria uma projeção inicial de 61,8% desse movimento aqui, na faixa dos R$13,19. Então, primeiro nível ali de projeção. Segundo nível de projeção, que seria 100% desse movimento sendo projetado a partir dos 11,65, projeção lá na faixa dos R$14,24. Então, são as projeções de um provável movimento de subida que essa ação venha a ter, baseado nesse fundo ascendente que ela está gerando, num retorno ali, confirmando a formação desse fundo ascendente e também considerando aqui a formação de um pivô de alta agora no gráfico diário. Aqui está o gráfico diário, pivô de alta no gráfico diário, retomada da tendência de alta que vinha numa tendência de baixa de topos e fundos descendentes, traçando até aqui uma linha de tendência de baixa, vinha aqui numa tendência de baixa, faz aqui o rompimento desse último topo, faz o pivô de alta e no pregão de hoje com alta já expressiva de 3,54%. Está trabalhando agora em cima de uma resistência, localizada aqui por volta dos 12,61, que é aquela máxima que eu mencionei dessa semana aqui. Eu jogo o gráfico semanal aqui do lado, esse gráfico semanal aqui do lado, é a máxima dessa semana aqui, ó, e da outra aqui anterior, 12,62, que é basicamente isso aqui, ó. Então está em cima dessa resistência. A resistência acima dessa região de 12,61 fica aqui na casa dos R$12,69 e seguindo de 12,75. Então tem um gap de corpo aqui, que continua ali válido como patamar de resistência, e depois essa regiãozinha aqui do topo mesmo, que vai de 12,75 até 12,79. Então são as próximas resistências do ativo. Qual a projeção de alta desse pivô? Primeiramente fazendo projeção alternada, a gente teria projeção em 12,63, 100% desse movimento já basicamente sendo projetado, já sendo atingido no primeiro candle do pivô de alta, do movimento, inclusive, assim, do movimento seria o segundo candle já do movimento. Então, o primeiro candle está aqui, que ela abriu com gap de alta, inclusive, no pregão de hoje. Então, já chegando nesse nível. E a próxima projeção, R$13,11. Agora, fazendo a projeção clássica do Fibonacci, que é projetar a partir do rompimento da cabeça do pivô, que é do topo anterior. É esse rompimento aqui. Na hora que faz esse rompimento, projeta a partir desse patamar
esse movimento, parte desse movimento. Primeiramente, projeção de 61,8% desse movimento aqui, vai lá dar em 12,84 a partir dos 12,37. Fazendo a projeção de 100%, a gente teria um objetivo lá por volta dos R$ 13,13. Enfim, sinalização favorável, pivô de alta, tendência de alta de curto prazo retomada, sinalização de fundo ascendente no gráfico semanal, entrada de compra de swing trade, stop fica um pouco grande, mas é uma alternativa. Se buscar uma relação de ganho de 1 para 1 ou para 1,5 aqui, porque o candle ficou muito grande. Qual outra possibilidade de compra? Para quem ainda não está comprado, entrada nessa faixa de preço que se encontra, apesar de ter uma zona de resistência, e trabalhar mais pelo gráfico semanal, ou seja, trabalhar com stop aqui para baixo da mínima dessa semana, pegando aqui o gráfico semanal, entrada aqui nessa região com stop aqui para baixo dessa mínima da semana, que seria lá em R$ 11,89, tentando pegar o quê? Uma sequência aqui de movimentação para cima. Pode ter semanas de baixa, mas a ideia é pegar um movimento de alta no gráfico semanal de pelo menos aí umas 3 ou 4 semanas, tentando pegar aqui um movimento para um possível rompimento dessa região aqui de 13,11, que é onde tem projeções batendo aí nesse patamar pelo Fibonacci. E para quem quiser uma operação com stop mais curto, a alternativa seria pelo gráfico, por exemplo, de 60 minutos, que fez um rompimento muito forte de alguns topos aqui anteriores, uma região muito importante para o ativo. Caso ocorra um retorno do preço, não necessariamente batendo aqui, se aproxime dessa região e gere sinalização de fundo, possibilidade de compra pelo G60. Ou a outra opção, faz aqui uma lateralização de mais candles, gera pivô de alta, possibilidade também de entrada com stop mais curto na mínima desse fundo aí que gerar, ou um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos que gerar o pivô de alta. Então são algumas alternativas dentro de um contexto vai ficando bem favorável em termos de retomada da tendência, em termos de se ter um novo movimento de projeção de subida e de alta nesse papel no curto a médio prazo e a favor da tendência de alta de longo prazo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.